Hoje eu vou gravar um vídeo um tanto quanto diferente dos que eu tenho gravado, até porque não tem necessidade de eu ficar rapando a barba para poder falar em vídeo na internet. Não tem, se eu tenho que rapar a barba é para agradar minha esposa, não é para ficar mostrando a cara para ninguém. É assim que eu ando no meu dia a dia e tô sujinho também, que eu tô chegando do serviço agora. Eu tô até limpinho hoje, que eu costumo chegar mais pior do que isso. Costumo mudar até de cor. Então, hoje eu não vou falar de uma situação política ou histórica, eu vou falar de um ocorrido que eu vivenciei hoje. E essa situação que eu vivenciei e correlacionar com uma situação que a gente vive no nosso país. Eu sou metalúrgico há quase 5 anos, já tive a oportunidade de trabalhar em umas 2 ou 3 empresas, umas 3 para ser mais claro. E hoje eu estou trabalhando na parte da tarde, eu estou até com dificuldade de gravar vídeo, tem um tempo que eu não gravo porque eu tive uma mudança de horário, estou trabalhando na parte da tarde, estou ocupando meu dia todo. E hoje eu fui trabalhar, em determinada situação, eu tive a notícia que um outro funcionário da empresa, realizando uma função em outro lugar, não tão distante de onde eu estava, tinha sofrido uma espécie, vamos dizer que um acidente, um acidente. Fiquei sabendo que 2 pessoas tinham sido intoxicadas com monóxido de carbono, gaseado, né, como a gente costuma falar no vocabulário nosso lá. E logo depois, uma hora ou 2 depois, eu terminando o serviço que eu estava fazendo, eu tive outra notícia, que uma dessas pessoas tinha falecido. E um outro estava internado, saiu inconsciente e tinha sido levado para o hospital. E esse que eu não tenho notícia até agora, e o outro infelizmente veio a óbito. E uma infelicidade muito grande, um rapaz, segundo eu vi na notícia lá, saiu até no jornal aqui na localidade, que eu olhei pelo telefone e esse rapaz tinha até minha idade. E é uma vida que termina abruptamente, uma situação sem propósito, servindo para quê? Para gerar lucro com terceiro, para exportar aço para os chineses lá, porque eles precisam muito, né? Ferro usa, para fazer bloco de motor. Mas por que a gente está lá todo mundo naquele lugar, esse lugar? Não é porque a gente gosta ou porque é bom, é porque a gente precisa. Todo mundo trabalha porque precisa. Não é à toa que a palavra trabalho vem de tripalho, que no latim era um instrumento de tortura usado para castigar os escravos. Então, estamos todo mundo lá porque precisa. Não estou reclamando do meu serviço, não falando, mas você podia estar desempregado. Não, eu sou agradecido pelo emprego que eu tenho. Não estou reclamando da empresa. Esse tipo de coisa ocorre, esse tipo de situação, que Deus dê conforto às famílias, a família do que faleceu, e Deus abençoe melhoras para o que está internado e que conforte a família dele também. Mas o que gera isso, esse tipo de situação, esse sofrimento, justamente o que muitos defendem hoje. É liberdade demais para que as empresas façam o que bem entendem. Falta de regulamentação, de cumprimento da regulamentação. Apesar de que os que dizem que gente como eu, que chega sujo em casa assim, tem privilégio demais. Tiraram meu direito a uma aposentadoria digna, tiraram uma série de direitos trabalhistas, tiraram mais agora, porque aparentemente a gente é privilegiado. E o que gera esse tipo de coisa, esse sofrimento, gera morte, gera acidente, gera sofrimento, é falta de regulamentação. Um modo de produção de um país, apesar de disso, o livre mercado não muda modo de produção de lugar nenhum. O Brasil não viveu de escravidão há muito tempo. Estava aí até hoje se não tivesse se tornado insustentável. Porque quem está lucrando com aquilo ali não vai ter mudança no sistema só por simplesmente haver livre mercado. Se é lucrativo para uma empresa exportar e a mão de obra é descartável, nunca vai mudar aquilo ali por causa de livre mercado de concorrência, não. Porque é lucrativo e sempre vai ser lucrativo. Para a escravidão acabar no mundo,
foi necessário que em alguns lugares houvesse guerras civis. No nosso caso aqui, levou à derrubada da dinastia que governava o país. Se você olhar o tempo que a gente fez parte do Estado português, há séculos, levou a mudança de regime. Em outros países levou a guerras civis, a revoltas sangrentas. Então, esse sofrimento dos trabalhadores, de gente que aguenta desaforo todo dia, que sofre, que aguenta humilhação, que precisa trabalhar, que tem família para sustentar, isso é consequência desse modo de produção. É a regulamentação, é a vigilância do Estado que garante o mínimo de direito ao trabalhador. É até difícil falar dessas coisas porque, do mesmo modo que foi essa pessoa que aconteceu lá, podia ser comigo. E o que acontece? Se o cara tiver família, se ele tiver mãe, irmãos, né, vivo, vai sofrer com a morte do cara. Se ele tiver esposa e filhos, a esposa depender dele, ela vai viver com meia pensão, porque dependendo da idade, a mulher não pega nem a pensão inteira por morte. Vai ficar desamparado, os filhos vão crescer sem pai. E as coisas não param por causa disso, não. Morre um, põe outro no lugar. E isso é uma realidade que só pode ser mudada com a mudança da forma de produção. Enquanto essa forma que as coisas funcionam continue dessa forma, não vai ter melhora, não vai ter mudança. Questão social não é caso de polícia, não. Eu não troco diferença nenhuma de salário pelos direitos, não. Porque eu preciso deles, eu sei disso porque eu sou um trabalhador, não sou um cara que vive engomado dentro de um escritório, numa câmara para decidir sobre nossas vidas, não. Eu sei que eu preciso deles. E eu estou já falando demais, talvez, mas eu só queria compartilhar essa situação. Porque enquanto a gente defender esse modo de produção, a gente aceitar esse modo de produção que as coisas funcionam, esse modo que não valoriza a vida do trabalhador, de quem produz, e dá liberdade a quem é dono das coisas a fazer o que quer, isso vai acontecer, esse tipo de tragédia vai continuar sendo comum. Eu estou lamentando isso porque foi próximo, mas quantas empresas aí que não acontecem mais mortes, mais sofrimento? Cada vida de um trabalhador é preciosa, cada vida de cada um de nós é preciosa. O estado ideal não é um estado que nenhum dos dois lados tem plena autoridade, é um estado em que todas as classes colaboram e vivem bem entre si, sob mediação do Estado, que por livre e espontânea vontade, o que ocorre é a vontade da esquerda, a luta de classe, o sofrimento, é uma sobrepujando a outra e, em consequência, gerando retrocesso. Nós devemos buscar uma sociedade melhor, porque eu quero para minha filha e para os filhos que eu ainda vou ter um futuro melhor, uma vida melhor do que a que eu tenho. Eu não quero que meus filhos sejam cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Já estou falando demais, então vou encerrar por aqui. E meu canal é muito pequeno, eu sei que família de quem aconteceu essa tragédia ali na empresa não vai estar vendo isso aqui, muito provavelmente não. Meu canal é muito pequeno. Mas que Deus reconforte as famílias e dê paz para eles, porque é um momento de grande sofrimento. E eu encerro por aqui.